Bom dia, alunos do SESI, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do 6º ano, a disciplina é Redação, e nós iremos iniciar um assunto novo, que é Conto Maravilhoso. Então, você vai pegar o seu caderno, o seu livro didático, você vai escutar as explicações e você vai resolver uns exercícios. Então, não esqueça de pegar o caderno, a caneta, certo? Então, ao pegar o seu livro didático, você vai abri-lo na página 90. Nós iremos até a página 98, certo? Então, aqui nós iremos iniciar com uma explicação do assunto novo, que é Contos Maravilhosos. Então, Contos Maravilhosos são histórias com a presença de fadas, às vezes não, gente. Desenvolve também um ambiente mágico. Tem animais, gênios, plantas, objetos mágicos, duendes e etc. Enfatizam a parte material, sensorial e ética do ser humano. Tem por objetivo a realização do herói ou da heroína mediante a conquista de tesouros e outros bens materiais. Considera-se conto maravilhoso toda situação que ocorre fora do nosso entendimento, da dicotomia espaço-tempo ou realizada em local vago ou indeterminado na Terra. Tais fenômenos não obedecem às leis naturais que regem o planeta. Ou seja, gente, falando com outras palavras, conto maravilhoso são aqueles contos, gente, em que foge do real. Vai ter que ter magia, vai ter que ter duendes, como falou aqui a nossa explicação, objetos mágicos, varinhas de condãos. Então, tudo isso vai ser conto maravilhoso, vai fugir do real, do que nós conhecemos, da lógica, da ciência, e vai para o lado da magia. E isso são contos maravilhosos, ok? Aqui nós temos ainda uma continuação. O maravilhoso sempre foi e continua sendo um dos elementos mais importantes da literatura destinado às crianças, por meio do prazer ou das emoções que as histórias lhe proporcionam. O simbolismo que está implícito nas tramas e personagens irá agir no inconsciente das crianças, atuando pouco a pouco para ajudar a resolver os conflitos interiores normais nessa fase da vida. Exemplo, nós temos outros contos, como O Gato de Botas, João e o Pé de Feijão, e etc. Hoje nós vamos estar diante também de um conto chamado O Bicho da Palha. Mas antes de começar o nosso livro didático, nós vamos começar um capítulo novo. Eu quis colocar essa folha aqui para vocês porque achei bem interessante. Olha só, começa com Meu Livro de Histórias. Então, esse capítulo vai ser só sobre contos, sobre magia, sobre histórias fantásticas. Então, a primeira que nós temos aí está mostrando para vocês o filme Up, Altas Aventuras. Já assistiram? Um filme muito legal, olha só, ele é de 2009. Bem, olha, eu ainda lembro dos personagens, seu Fredericks, o Russell, e tem o quê? Uma casinha que eles viajam na casa. Nós temos, olha, o filme do Harry Potter, aqui, As Relíquias da Morte, acho que é um dos últimos filmes, ou o último filme, não é? Nós temos aqui, olha, Wolverine, que não é o Wolverine, é X-Men, o filme. A Era do Gelo e Percy Jackson, o Ladrão de Raios. Então, está mostrando para vocês que nesse capítulo nós vamos falar sobre esse universo de magia, sobre esse tipo de narrativa em que ocorre o mágico, em que não precisa ter lógica, em que você não precisa... Até aqui, olha, as páginas. Você não precisa seguir uma lógica, não está dentro do real, vai acontecer coisas fantásticas o tempo todo. Isso são contos maravilhosos, certo? Então, aqui nessa página tem algumas questõezinhas que você pode ir respondendo, mas não precisa escrever. Ele pergunta para você se você conhece algum desses filmes, qual personagem que você mais gosta. Então, mais para a gente discutir, mas como era para fazer uma questão em que nós teríamos que discutir em sala com os alunos e nós não podemos isso, só deixei essa explicação mostrando para vocês para entrar nesse universo do mágico, do fantástico, ok? Então, nós vamos começar com olha aqui. Nós vamos começar com o texto Bicho de Palha, que é um conto maravilhoso, que nós vamos ver que nós conhecemos essa história com outro nome, mas todo mundo conhece
esse conto. Então, vamos começar a leitura. Se ficar muito grande o vídeo, a gente vai dividir essa aula em duas, ok, gente? Bicho de palha. Contam que um homem muito rico enviuvou e casou novamente, tendo uma filha que se punha mocinha e era linda. A madrasta antipatizou logo com a enteada e se tornou de ódio quando teve uma filha e ela era relativamente feia comparada a Maria. O homem possuía propriedades espalhadas e vivia viajando, dirigindo seus negócios durante pouco tempo em casa e nesses momentos Maria passava o melhor. Na ausência do pai, a madrasta obrigava aos serviços mais rudes e pesados, alimentando-a com o que havia de pior em quantidades insignificantes. A vida ficou insuportável para a moça, que se consolava rezando e chorando. No caminho do rio, onde ia lavar roupa, encontrava sempre uma velhinha de feições serenas e muito boa. Maria acabou contando seu sofrimento e o silêncio que guardava para não magoar o pai. A velhinha animava com palavras cheias de doçura. Como a madrasta fosse se tornando mais violenta e brutal, a enteada resolveu abandonar a casa e procurar o trabalho longe daquele inferno. Encontrava-se com a velhinha e, confessando sua ideia, a velha concordou, aconselhando-a muito. Deu-lhe a bênção e, na despedida, tirou uma varinha pequena e branca com prata, dizendo: leve essa varinha, Maria, e quando estiveres em perigo, desejo ou sofrimento, deves dizer: minha varinha de condão. Pelo condão que Deus me deu, dai-me, e tudo sucederá como pedires. Maria agradeceu muito e fugiu. Antes, obedecendo o conselho da velha, mas fez uma grande capa de palha estraçada com um capuz onde havia passagem para olhar, e meteu-se dentro. Depois de muito andar, chegou a uma cidade importante. Pediu emprego num palácio e lhe disseram não havia mais lugar. Na saída, triste e com fome, quando a empregada lembrou que precisava de alguém para lavar as salas, corredores e escadas e limpar os aposentos da criadagem. Maria aceitou o encargo e, graças ao seu vestido singular, só chamavam de bicho de palha. Suja, silenciosa, retirada pelos cantos, trabalhando sempre. Bicho de palha não incomodava ninguém e todos a toleravam. Seguindo. O palácio era de um príncipe moço, bem feito e airoso, que ainda tinha mãe e estava na idade de casar. No outro palácio, do lado oposto da cidade, realizaram festa durante 3 dias. As moças estavam alvoroçadas com os bailes assistidos pelos os rapazes da sociedade. No palácio, a conversa versava sobre os bailes. Amas, visitantes e criados comentavam a organização e o esplendor das 3 noites elegantes. Finalmente chegou a primeira noite. Bicho de palha, através do orifício de sua máscara, olhava o príncipe e amava sinceramente. Rondava discretamente por perto dele, ansiando por uma ordem. Já de tarde, não havendo outra empregada por ali, o príncipe gritou: bicho de palha, traga uma bacia com água. Bicho de palha levou a bacia e o príncipe lavou o rosto. Depois todos foram para o baile, uns para dançar, outros para ver. Ficando sozinho no seu quarto escuro, Bicho de Palha despediu a capa, pegou a varinha e comandou como a velhinha ensinaram. Minha varinha de condão, pelo condão que Deus me deu, dai-me uma carruagem de prata e um vestido cor de campo, com todas as suas flores. Palavras não eram ditas, apareceu a carruagem de prata com cocheiro e servos e um vestido completo. Na diadema aos sapatinhos cor do campo com todas as suas flores. Bicho de Palha vestiu-se, tomou a carruagem e foi ao baile, onde causou sensação. O príncipe veio imediatamente saudá-la, só dançou com ela, não permitindo que outros moços se aproximassem. Confessou que estava impressionado e perguntou onde ela residia. Bicho de Palha lhe ensinou. Moro na Rua das Bacias, e meia-noite em ponto, pretextando e respirar o ar livre, a moça correu para a carruagem que desapareceu na estrada. O príncipe ficou inconsolável, saiu da festa e logo a seguir. No outro dia,
No palácio, as criadas... No outro dia no palácio, as criadas contavam ao bicho de palha as peripécias do baile e a princesa misteriosa que fora e roupa e o rosto mais famoso da noite. O príncipe despachara muitos criados para procurar na Rua das Bacias e todos regressavam sem saber informar. Nessa tarde, o príncipe pediu ao bicho de palha uma toalha. Quando todos partiram para a festa, o bicho de palha pegou a varinha e obteve uma carruagem de ouro e um vestido cor-de-mar com todos os peixes. Vestiu-se e foi para o palácio do baile. Logo na entrada, toda a gente a reconheceu e aclamou-a como a mais elegante, graciosa e simpática. O príncipe não saía de junto, conversando, dançando, fazendo 1000 perguntas, e insistiu pelo endereço da moça. Não moro mais na Rua das Bacias, e sim na Rua das Toalhas. Mudei-me hoje. Aconteceu como na primeira noite. Bicho de palha inventou uma desculpa e meteu-se na carruagem que correu como um relâmpago. O príncipe saiu e passou o outro dia suspirando e mandando procurar em toda a cidade a Rua das Toalhas. Bicho de palha ouviu as impressões entusiásticas dos empregados na cozinha, todos contando paixões do príncipe e a beleza da moça. Na tarde desse dia, o príncipe pediu ao bicho de palha um pente. Vendo sozinha no palácio, o bicho de palha invocou o poder da varinha de condão e recebeu uma carruagem de diamante e um vestido cor do céu com todas as suas estrelas. Entrando no salão do baile, o bicho de palha recebeu as saudações como se fora uma rainha. Ninguém jamais vira moça tão atraente e um vestido tão raro. O príncipe andava atrás dela como uma sombra, servindo-a, perguntando tudo, doido de amor. Bicho de palha disse que lhe havia mudado para a Rua dos Pentes, definitivamente, e dançaram muito. Perto da meia-noite, sabendo que era a hora em que a moça desaparecia como se fosse encantada, o príncipe chamou seus criados e mandou abrir uma escavação junto ao portão do palácio, esperando que a carruagem parasse. Tal, porém, não se deu. Bicho de palha soltou a carruagem e esta disparou como um raio, pulando no fosso. Mas o solavanco fora tão brusco que um sapatinho de bicho de palha, atirado fora da portinhola, perdeu-se. Um criado achou e levou ao príncipe, que ficou satisfeitíssimo. Debalde procuraram na cidade, na Rua dos Pentes. O príncipe liberou encontrar a moça por outra maneira. Mandou levar o sapatinho a todas as casas, calçando em todos os pés. Quem usasse perfeito, nem largo nem apertado, seria a encantadora menina dos bailes. Os criados andaram rua abaixo, calçando sapatinho nos pés das moças e das velhas. Nenhuma conseguiu dar um só passo com ele no pé. Voltaram os criados para o palácio e experimentaram calçar os chapins. Mas empregadas e amas, nada. Finalmente, uma criada engraçada lembrou que bicho de palha não fora convidado para calçar o mimoso calçado. Riram todos. Para que o príncipe não o acusasse de ter deixado alguém de calçar o sapatinho, mandaram buscar o bicho de palha como motivo de riso e lhe disseram que experimentasse. O bicho de palha, com a varinha na mão, pediu que lhe aparecesse no corpo, por baixo da capa de palha, o vestido da terceira noite da festa. O príncipe veio assistir. O bicho de palha, cercado pela criadagem que ria, meteu o pé no sapatinho e este lhe coube perfeitamente. Depois estirou o outro pé e todos viram que calçava sapatinho igual ao primeiro. Mal podiam crer no que viam, quando caiu a palha e apareceu a moça formosa dos 3 bailes, com o vestido cor do céu, com todas as estrelas, o diadema com a lua e os brilhantes, tudo rebrilhando como as próprias estrelas do firmamento. O príncipe precipitou-se, abraçando-a e chamando por sua mãe para que conhecesse a futura nora. Casaram logo. Bicho de palha contou sua história e a varinha de condão, cumprida à vontade da velhinha, que era Nossa Senhora, desapareceu, deixando
os muito felizes na terra. Então, o texto é do Luiz Câmara Cascudo. Ok, gente? Olha só. O nome do texto é Bicho de Palha. Mas nós conhecemos uma história muito semelhante a essa. Quem sabe qual é, gente? Nós conhecemos como a Cinderela ou a Gata Borralheira. Vocês lembram? Que é a mesma história de alguém que tinha uma madrasta, que era maltratada e que, de uma forma mágica, conseguiu ir para o baile e fez o príncipe se apaixonar por ela e perdeu o sapatinho. Então, tem uma grande semelhança da história da Cinderela e da Gata Borralheira com o Bicho de Palha. Lógico que também nós encontramos várias coisas que são diferentes, como, por exemplo, a roupa que ela usava, que era de palha, né? Entre outras coisas, quem entregou para ela uma varinha. Enfim, nós conseguimos encontrar semelhanças e diferenças, mas o que eu quero que vocês notem é o quê? Que isso é um conto maravilhoso. É um conto em que acontecem situações mágicas, em que o real foge da narrativa e entra o que? O mágico, em que surgem do nada, através de magia, uma carruagem, servos, roupas bonitas. Então, e sempre com essa ideia do mágico. Isso são contos maravilhosos, tá bom? Então, nós vamos logo iniciar indo para as questões. Já chegamos, porque senão o texto fica a aula vai ficar muito grande. A história recordada por Câmara Cascudo repete-se em vários países e continentes, com diferentes nomes e pequenas variações. Você conhece outra versão desse conto? Com que nome? Acabamos de falar, nós conhecemos a Cinderela ou a Gata Borralheira. Sim? Em outras versões dessa história, quem eram os personagens mais importantes? Quem fazia o papel de vilão ou vilã? E quem era o herói ou a heroína? Então, nós conseguimos lembrar que nas duas histórias, o vilão ou a vilã era a madrasta, que tratava mal, que deixava ela passar fome, lembra? Que maltratava ela. E quem é a heroína? É a própria personagem, que é a Cinderela, ou aqui, que o nome dessa personagem, quem era, gente? A Maria. Ok? Então, nós já temos quem é o vilão e quem é o herói. Ok? Vamos adiante. Aqui, nós temos a terceira questão. Converse com os colegas de professor quais as semelhanças e diferenças entre a versão que você conhece desse conto e a história Bicho de Palha. Acabamos de falar sobre isso. Então, a semelhança vai ser uma personagem feminina que é maltratada, tem a carruagem, o sapatinho de cristal. Essas são as semelhanças. A diferença seria a roupa dela, que é de palha, a varinha de condão que não tinha lá. Na outra história tinha uma fada, lembra? Na Cinderela. E nessa aqui tem uma velhinha, que é que eles falam que é a Nossa Senhora, não é isso? Então, essas seriam as semelhanças e diferenças. Que personagem, na versão mais divulgada, a quarta questão do conto Cinderela, há uma fada madrinha que ajuda a personagem a chegar no baile numa carruagem com um lindo vestido, um bicho de palha. Há uma personagem que desempenha papel semelhante. Que personagem é essa? Como ela é descrita? Gente, aqui ele quer saber quem é essa personagem que ajuda. Quem é, gente? É uma velhinha, que no final do texto eles dizem que é quem? A Nossa Senhora. E como ela é, gente? Ela tem feições serenas, é uma pessoa boa, que encoraja a Maria, que é uma pessoa muito doce. Enfim, você tem que achar umas características da velhinha e colocar aí na letra A. Letra B. Explique a importância dessa personagem à história. Gente, essa personagem ela é muito essencial, porque é ela que entrega a varinha de condão para Maria, e é por meio dessa varinha que a Maria consegue realizar seus sonhos de virar uma princesa, de ter alguém que ela ama, que a ama também, ok? Então, a importância da personagem é por causa da varinha. Em Cinderela, o príncipe só consegue encontrar sua amada ao sair em busca da dona do sapatinho de cristal. E em Bicho de Palha, como o príncipe encontra a moça que encantara no baile. Então, a mesma pergunta, gente. Como é que o príncipe aqui encontra a moça? Da mesma forma que a Cinderela. Ele faz o quê, gente? Começa a calçar o sapatinho no pé de todas as mulheres para conseguir saber
de quem é o sapatinho. Então, ele faz a mesma coisa que a Cinderela. Essa é a quinta questão. Vamos adiante. Sexta. Em relação ao nome dos personagens, no conto Bicho de Palha, só uma personagem tem o nome ou apelido. Quem é ela e como se chama? Gente, todos os outros personagens aqui nessa história não tem nome. Só tem uma pessoa que tem nome. Quem é, gente? A Maria. Os outros serão quem? O príncipe, a madrasta, a velhinha. Olha, eles não têm nomes. Só quem tem nome é a própria Maria. Ok? Letra B. Em Cinderela, quais os nomes dos personagens? Você consegue lembrar? A mesma coisa, gente. Vocês vão saber que só quem tem nome na Cinderela é ela mesma, a Cinderela. Ou a gata borralheira. São elas que têm nome, que nem chegam a ser nomes, né? Os outros personagens da história também são chamados de madrasta, filhas da madrasta, pai, príncipe, e assim vai. Agora, C. Converse com um colega e responda, em sua opinião, por que isso acontece? Gente, por que os personagens não têm nome? Só quem tem nome é a Maria. O que você pode responder aí, gente? Nós temos em mente que você tem que notar o quê? Que é a única pessoa que precisa ser identificada quem é. É a personagem, é a protagonista. Tentando mostrar que todos os outros personagens não têm tanta importância assim na história. Certo? Então, é só para dar ênfase à personagem principal. Sétima. Como você viu, uma história pode ter origem em versões diferentes que há de mais importante e essencial na história original, o enredo. Reúna-se em grupos e tenta imaginar como seria a trama de Cinderela nesses espaços de tempo. Olha, gente, isso aqui é pessoal, é só para conversar, não é para vocês escreverem nada. Então, como seria a história da Cinderela se uma aldeia indígena brasileira da Amazônia atualmente? Como seria se fosse lá no meio de uma aldeia indígena? Uma cidade grande brasileira, e se fosse aqui no Brasil? Numa cidade pequena, na região em que você mora. Se fosse aqui no interior de Belém, no interior do Pará, como ficaria? Num futuro muito distante, como seria num futuro? Então, é para você imaginar como seria essa história da Cinderela, carruagem. Será que teria uma carruagem? É algo tão antigo, né? Então, a oitava questão você também não precisa fazer, que eu vou passar para vocês fazerem em casa. Olha, depois de conversarem sobre essas 4 possibilidades, além das outras imaginadas por você, escreva no caderno uma história que vocês criaram. E, em seguida, leia em voz alta para os alunos. Então, só que a gente vai ver, vou passar de atividade para vocês, ok? Então, essa foi a nossa aula, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que é um conto maravilhoso, que tipo de gênero textual é esse, que aborda o mágico, o fantástico. E em vários lugares do mundo, em vários continentes, essa história existe e ela é contada de uma forma diferente. Ok, gente? Então é isso. Façam essas questões, coloquem no caderno de vocês. E muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem em casa e logo, logo nós iremos nos encontrar. Tchau!